Ela limpava a mansão em silêncio, como fazia todos os dias. Mas naquele dia sufocante não resistiu à tentação de um banho proibido. No instante em que a água escorria pelo seu corpo, passos ecoaram do lado de fora. E quando a porta se abriu, seu mundo parou. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo, continuando. O calor de janeiro em São Paulo estava insuportável naquela tarde. Marina limpou o suor da testa com as costas da mão, enquanto passava o pano no último degrau da escadaria de mármore. Seus joelhos doíam, suas mãos estavam vermelhas de tanto esfregar, e o uniforme cinza grudava em seu corpo como uma segunda pele encharcada. Ela olhou para o relógio da parede da mansão e suspirou. Já passava das 5 da tarde, e ela estava ali desde as 7 da manhã. A casa era imensa, 3 andares de puro luxo e sofisticação, com móveis importados, quadros que ela nem ousava tocar com mais cuidado e um jardim que parecia saído de revista. Marina trabalhava ali há 6 meses, desde que conseguiu a vaga através de uma indicação da prima. O salário era bom, melhor do que qualquer outro que ela já tinha recebido, mas a rotina era exaustiva. Limpar, arrumar, cozinhar, lavar. Tudo tinha que estar impecável. O patrão, Sr. Eduardo, era um homem exigente, mas justo. Nunca a destratou, nunca gritou. Na verdade, mal falava com ela. Ele vivia trancado no escritório ou viajando a negócios. Era como se ela fosse invisível. Naquele dia, ele tinha viajado para o Rio de Janeiro pela manhã. Ficaria fora por 3 dias, tinha avisado. Marina estava sozinha na casa, e isso trazia um misto de alívio e solidão. Sem ninguém para supervisionar, ela podia trabalhar no seu próprio ritmo. Mas também significava que não havia companhia, nenhuma voz além da sua própria, ecoando pelos corredores vazios. Depois de terminar a limpeza do andar de baixo, Marina subiu para o 2º andar. O quarto principal era o último cômodo que faltava. Ela sempre deixava para o final porque era o mais trabalhoso. A suíte do Sr. Eduardo era enorme, com um closet maior que o quarto onde ela morava com a mãe e o irmão mais novo em Itaquera. A cama king size estava perfeitamente arrumada, como sempre. Ele era um homem organizado, meticuloso. Às vezes Marina se perguntava como era a vida dele. Será que ele era feliz? Será que sentia falta de alguém naquele casarão todo? Ela sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos. Não era da conta dela. Sua função era limpar, não filosofar sobre a vida do patrão. Mas quando entrou no banheiro da suíte, Marina parou por um momento. O ambiente era deslumbrante. Mármore branco por todos os lados, uma banheira de hidromassagem, um chuveiro com jatos múltiplos que pareciam coisa de spa. E estava tão fresco ali dentro, graças ao ar-condicionado que o Sr. Eduardo deixava ligado o tempo todo. Marina sentiu uma pontada de inveja. Ela mal tinha um chuveiro decente em casa. A água quente era um luxo raro. Ela começou a limpar as torneiras, polindo cada detalhe até que brilhassem. O calor lá fora parecia estar aumentando, e mesmo com o ar-condicionado, ela sentia o corpo pedir um descanso. Foi quando olhou para o chuveiro e teve um pensamento proibido. E se ela tomasse um banho rápido, só para se refrescar? O Sr. Eduardo estava longe, não voltaria até depois de amanhã. Ninguém saberia. Marina mordeu o lábio, indecisa. Não era certo. Ela sabia disso. Mas a tentação era forte demais. O corpo doía, a pele ardia de calor, e aquele chuveiro parecia estar ali, convidativo, esperando por ela. Só 5 minutos. Só para esfriar a cabeça. Ela trancou a porta do quarto, como se isso pudesse protegê-la de um eventual flagrante. E voltou ao banheiro. Com mãos trêmulas, tirou o uniforme e entrou no chuveiro. Quando a água fria tocou sua pele, Marina fechou os olhos e suspirou de alívio. Era a sensação mais maravilhosa que ela tinha sentido em meses. A água escorria pelo seu corpo, levando embora a exaustão, o cansaço, a frustração. Por um breve momento ela se sentiu humana novamente, não apenas uma funcionária invisível. Ela ficou ali por alguns minutos, deixando a água cair sobre seu rosto, seus ombros, suas costas.
Pegou um pouco do sabonete líquido que cheirava a sândalo e madeira e se permitiu aquele pequeno luxo. Só mais um minuto, pensou. Só mais um pouco. Foi então que ouviu um barulho. Uma porta se fechando. Passos no corredor. O coração de Marina disparou. Ela congelou debaixo do chuveiro, com os olhos arregalados de pânico. Não podia ser. Ele não podia ter voltado. Não, agora. Os passos se aproximaram. E então a voz dele. Eduardo. Ele estava em casa. Marina sentiu as pernas fraquejarem. O que ela faria? Como explicaria? Ela fechou o chuveiro rapidamente, pegou a toalha que estava pendurada na parede e se enrolou nela com desespero. Seu coração batia tão forte que ela achava que ele poderia ouvi-lo do outro lado da porta. Ela esperou, imóvel, rezando para que ele não entrasse no quarto. Mas seus rezos não foram atendidos. A porta do quarto se abriu, e então a do banheiro. Eduardo parou na porta, tão surpreso quanto ela. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Ele estava de terno, a gravata frouxa, a maleta ainda na mão. O cabelo escuro estava levemente despenteado e havia uma expressão de cansaço em seu rosto, mas quando seus olhos encontraram os dela, a expressão mudou. Confusão, surpresa e algo mais que Marina não conseguiu identificar. Marina, senhorita Marina, o que a senhora está fazendo aqui? A voz dele era baixa, controlada, mas havia uma tensão no ar que era impossível ignorar. Eu sinto muito, senhor Eduardo. Eu não deveria, eu só. O calor estava insuportável e eu pensei. Marina gaguejou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Eu sei que não tenho desculpa. Eu vou embora agora mesmo. Pode descontar do meu salário, pode me demitir, eu entendo. Ela tentou passar por ele, mas Eduardo levantou a mão, pedindo que ela parasse. Não havia raiva em seu gesto, apenas uma estranha gentileza. Espere, ele disse. Não precisa ir embora assim. Marina parou, ainda tremendo. Ela segurava a toalha com força, como se ela fosse a única coisa que a mantinha de pé. Eduardo deu um passo para trás, dando espaço para ela. Ele desviou o olhar respeitoso. Vista-se. Depois conversamos. Ele saiu do banheiro e fechou a porta. Marina ficou ali, atordoada. Ele não tinha gritado, não tinha a humilhado, não tinha exigido que ela saísse imediatamente. Aquilo era inesperado e assustador. Com mãos trêmulas, ela vestiu o uniforme ainda úmido de suor e abriu a porta devagar. Eduardo estava sentado na poltrona ao lado da janela, com o rosto voltado para a paisagem da cidade. Ele não olhou para ela quando ela entrou. Sente-se, ele disse, indicando a beira da cama. Marina obedeceu, ainda tensa. Ela manteve as mãos entrelaçadas no colo, esperando o pior. Eduardo suspirou e finalmente se virou para ela. Não vou demiti-la, ele disse. Não foi nada que justifique isso. Marina piscou, surpresa. Não? Não. Ele passou a mão pelo cabelo como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Eu entendo. Faz calor. Você trabalha duro. Eu sei disso. Marina não sabia o que dizer. Ela esperava raiva, indignação, humilhação. Mas não isso. Não compreensão. Por que o senhor voltou? Ela perguntou baixinho. Pensei que ficaria no Rio até sexta. A reunião foi cancelada. Ele respondeu com um tom de frustração. Problemas com o contrato. Voltei mais cedo. Ele ficou em silêncio por um momento e então olhou para ela com uma expressão diferente. Não era a expressão de um patrão olhando para uma funcionária. Era algo mais humano, mais próximo. Há quanto tempo você trabalha aqui, Marina? 6 meses, senhor. E eu nunca perguntei nada sobre você, não é? Marina baixou os olhos. Não, senhor. Eduardo suspirou novamente. Desculpe. Eu não sou muito bom em me conectar com as pessoas. O trabalho me consome. E depois do divórcio, eu meio que me fechei. Mas isso não é desculpa. Marina ergueu o olhar surpresa. Ele estava se desculpando com ela? O senhor não precisa se desculpar. Eu que invadi seu espaço, não, ele disse com uma firmeza suave. Você não invadiu nada, você é humana. Merece um banho decente. Merece ser tratada com dignidade. Houve um silêncio longo e pesado entre eles. Marina sentia algo mudando no ar,
algo que ela não conseguia nomear. Era como se, pela primeira vez, ele realmente a enxergasse, não como a empregada, mas como a mulher que ela era. E isso era ao mesmo tempo assustador e reconfortante. Eduardo se levantou e caminhou até a porta. Descanse um pouco, vou preparar um café para nós dois. Quando você estiver pronta, desça. Café para nós dois? Marina não conseguia processar o que estava acontecendo, mas ele já havia saído, deixando-a sozinha no quarto, com o coração ainda acelerado e a mente cheia de perguntas que ela não sabia se devia fazer. Ela ficou ali por alguns minutos tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Aquele era o mesmo homem que mal olhava para ela nos corredores, o mesmo que vivia trancado no escritório, distante e inacessível, ou havia algo mais por trás daquela fachada fria? Marina desceu as escadas devagar, ainda insegura. Quando entrou na cozinha, encontrou Eduardo preparando café, com as mangas da camisa arregaçadas e a gravata jogada sobre o balcão. Ele parecia mais relaxado, mais humano. Menos patrão, mais pessoa. Sente-se, ele disse, indicando a mesa. Conversamos enquanto tomamos café. E assim, em meio a xícaras de café fumegante e um silêncio que aos poucos se tornava confortável, Marina e Eduardo começaram a conversar de verdade. Sobre a vida, sobre sonhos, sobre as dificuldades de cada um. Ele falou do casamento fracassado, da solidão que sentia naquela casa enorme. Ela falou da luta para sustentar a família, do irmão mais novo que ela tentava manter longe, das ruas, da mãe que trabalhava como costureira para complementar a renda. E naquela tarde de calor insuportável, algo começou a mudar entre eles. Uma conexão frágil, delicada, mas real. Algo que nenhum dos dois esperava e que ambos temiam. Porque o que poderia nascer dali? O que poderia florescer entre um empresário e sua empregada? Entre dois mundos tão diferentes, tão distantes? Marina não sabia. Mas quando olhou para Eduardo e viu o modo como ele a olhava de volta, com atenção, com respeito, com algo que parecia ser interesse genuíno, ela sentiu algo se acender dentro de si. Uma pequena chama de esperança, ou talvez de perigo. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. As semanas que se seguiram àquele encontro inesperado foram diferentes de tudo que Marina havia experimentado antes. Eduardo mudou. Não radicalmente, não de forma óbvia para quem olhasse de fora. Mas para ela, que agora o observava com mais atenção, as mudanças eram evidentes. Ele passou a cumprimentá-la todas as manhãs quando descia para o café. Perguntava como ela havia dormido. Às vezes comentava sobre o clima, sobre as notícias, sobre qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio distante que sempre existiu entre eles. E Marina, por sua vez, também mudou. Ela se pegava arrumando o cabelo antes dele descer. Caprichava mais no café da manhã, preparando pães frescos e frutas cortadas com cuidado. E quando seus olhos se encontravam, mesmo que por um segundo, ela sentia algo se mexer dentro do peito. Algo perigoso, algo que ela tentava ignorar, mas que crescia a cada dia. Uma noite, cerca de 3 semanas após o incidente do banho, Eduardo chegou em casa mais tarde que o habitual. Marina já estava terminando a limpeza da cozinha quando ele entrou com o terno amassado e uma expressão exausta no rosto. Ele jogou a maleta no sofá e suspirou fundo. "Dia difícil, senhor?" Marina perguntou, sem pensar. Eduardo olhou para ela e sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Pode-se dizer que sim. Reunião atrás de reunião. Às vezes eu me pergunto se vale a pena." Marina secou as mãos no pano de prato e hesitou antes de falar. "Quer que eu prepare alguma coisa para o senhor? Um jantar leve, talvez?" Eduardo a olhou por um longo momento, como se estivesse considerando algo além do simples jantar. "Sabe, de uma coisa? Eu adoraria, mas com uma condição." "Qual, senhor?" "Pare de me chamar de senhor. Meu nome é Eduardo." Marina sentiu o calor subir para o rosto. Eu não sei se seria apropriado." "Por favor," ele insistiu. "Ao menos quando estivermos sozinhos, faz com que eu me sinta menos distante."
Ela assentiu, ainda constrangida. Tudo bem, então. E jante comigo, ele acrescentou, pegando-a de surpresa. Não quero comer sozinho hoje. Marina ficou sem palavras. Jantar com ele? Na mesa? Como se fossem iguais. Aquilo estava ultrapassando todos os limites. Mas antes que pudesse recusar, Eduardo já estava puxando uma cadeira para ela. Por favor, fiz questão. Você trabalha o dia inteiro aqui. Merece se sentar e comer direito. E assim, pela primeira vez, Marina jantou à mesa com Eduardo. Ela preparou um risoto simples, com alguns legumes que havia na geladeira, e eles comeram em silêncio no início. Mas aos poucos a conversa foi fluindo. Ele falou sobre a pressão no trabalho, sobre os sócios que não entendiam sua visão, sobre a sensação de estar preso em uma vida que ele não havia escolhido de verdade. Ela falou sobre o irmão Marcelo, que sonhava em ser jogador de futebol, mas que precisava estudar e não podia largar a escola. Sobre a mãe, Dona Célia, que costurava até tarde da noite para pagar as contas. Você é uma mulher forte, Marina, Eduardo disse no final da noite. Mais do que imagina. Ela sorriu, tímida. Só faço o que precisa ser feito. Não, ele insistiu. Você faz mais do que isso. Você cuida da sua família com dedicação, trabalha duro e ainda consegue sorrir. Isso é admirável. Marina sentiu o peito apertar. Ninguém nunca havia dito aquilo para ela. Ninguém nunca a havia visto daquela forma. Obrigada. Ela sussurrou. Quando ela foi lavar a louça, Eduardo se ofereceu para ajudar. Marina tentou recusar, mas ele já estava ao seu lado, secando os pratos enquanto ela lavava. Eles trabalharam em silêncio, mas era um silêncio confortável, íntimo. E quando suas mãos se tocaram ao passar um prato, ambos congelaram por um segundo. Os olhos se encontraram. E naquele momento, Marina soube que algo estava mudando entre eles. Algo que não poderia ser ignorado por muito mais tempo. Nos dias seguintes, Eduardo começou a deixar pequenos presentes para Marina. Um livro que ele achava que ela gostaria. Uma caixa de bombons. Uma vez ele trouxe um colar simples de prata e disse que viu em uma vitrine e pensou nela. Marina tentou recusar, mas ele insistiu. É só um presente, de um amigo para outro. Amigo. Será que era só isso? Marina não tinha certeza, e quando, uma noite, Eduardo a convidou para assistir a um filme com ele na sala de estar, ela aceitou. Eles se sentaram no sofá, com uma distância respeitosa entre eles, mas ao longo do filme, essa distância foi diminuindo. E quando o filme acabou, eles estavam lado a lado, quase se tocando. Marina, Eduardo, disse, virando-se para ela. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela engoliu em seco. O que é? Eu sei que isso é complicado. Eu sei que há uma diferença entre nós. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Desde aquele dia, desde que realmente te vi, eu não consigo te tirar da cabeça. Marina sentiu o coração disparar. Ela sabia que deveria recuar, deveria colocar distância, mas não conseguia, porque ela sentia o mesmo, e isso a assustava mais do que qualquer coisa. Eu também penso em você, ela admitiu com a voz trêmula. Mas isso não pode dar certo. Nós somos de mundos diferentes. E se eu não me importar com isso? Eduardo perguntou, segurando a mão dela. E se eu quiser tentar? As pessoas vão julgar. Sua família vai julgar. Deixa que julguem, ele disse, com uma intensidade que surpreendeu Marina. Eu passei a vida inteira fazendo o que os outros esperavam de mim. Casei com a mulher que minha família escolheu. Construí a empresa que meu pai queria. Vivi a vida que todos planejaram para mim. E no final eu estava vazio. Mas com você eu me sinto vivo de novo. Marina sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Eu tenho medo, ela confessou. Eu também, ele admitiu. Mas talvez valha a pena ter medo se for por algo real. Ele se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Marina não recuou. E quando os lábios dele tocaram os dela, tudo ao redor desapareceu. Era um beijo suave, carregado de emoção e incerteza. Um beijo que selava algo que ambos sabiam que não seria fácil. Quando se separaram, Marina estava tremendo. O que vamos fazer agora? Ela perguntou.
Eduardo passou o polegar pelo rosto dela, secando uma lágrima que havia escapado. Vamos descobrir. Juntos. Mas a realidade não demorou a bater à porta. Uma semana depois, Hugo, o melhor amigo de Eduardo, apareceu sem avisar. Marina estava na cozinha quando ouviu a voz dele na sala. Hugo era tudo o que Eduardo não era. Expansivo, barulhento, cheio de piadas e comentários. E quando ele viu Marina trazendo café para a sala, a expressão dele mudou. Quem é essa? Ele perguntou com um sorriso malicioso. Marina. Ela trabalha aqui, Eduardo respondeu tenso. Hugo ergueu uma sobrancelha. Trabalha aqui? Parece que é mais do que isso. Eduardo se levantou encarando o amigo. Cuidado com o que vai dizer, Hugo. Mas Hugo não se intimidou. Ele se virou para Marina, olhando-a de cima a baixo com desdém. Então é assim agora? Contratando empregadas bonitinhas para fazer companhia? Marina sentiu a humilhação queimar seu rosto. Ela colocou a bandeja na mesa e se virou para sair. Marina, espere! Eduardo chamou, mas ela já estava saindo da sala. Ela subiu para o quarto de empregada, onde guardava suas coisas, e se sentou na cama, tentando conter as lágrimas. Ela sabia que isso aconteceria. Sabia que as pessoas julgariam. Mas ouvir aquilo ainda doía. A porta se abriu e Eduardo entrou. Marina se levantou, limpando o rosto rapidamente. Desculpe, eu não deveria ter reagido assim. Eu só. Não. Ele a interrompeu, segurando as mãos dela. Você não tem que pedir desculpas. Hugo foi um idiota, e eu já deixei isso claro para ele. Marina olhou para ele surpresa. O que disse? Que você não é minha empregada. Que você é minha companheira. E que ele tem que te respeitar. Marina arregalou os olhos. Você disse isso? Disse. E vou dizer para qualquer um que questionar. Eu não me importo com o que pensam, Marina. Eu me importo com você. Ela se jogou nos braços dele, chorando. Dessa vez não de tristeza, mas de alívio. Porque pela primeira vez na vida, alguém estava do lado dela. Alguém a defendia. Alguém a via. Mas a declaração de Eduardo para Hugo teve consequências. Nos dias seguintes, a irmã dele, Beatriz, apareceu na mansão. Ela era elegante, fria e claramente incomodada. Marina estava organizando a sala quando ela entrou, sem bater. Então você é a famosa Marina, Beatriz disse, com um tom cortante. A mulher que meu irmão está fazendo o papel de ridículo por causa. Marina se endireitou, tentando manter a compostura. Com licença? Não se faça de desentendida. Hugo me contou tudo. Você acha que pode se aproveitar da fragilidade do Eduardo? Acha que pode dar um golpe nele? Eu não estou me aproveitando de ninguém, Marina respondeu, com a voz firme apesar do nervosismo. Ah, claro que não, Beatriz riu sarcástica. Uma empregada que de repente vira namorada do patrão rico. Que história original. Marina sentiu a raiva subir. Eu amo o Eduardo. E ele me ama. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Amor? Beatriz balançou a cabeça. Minha querida, amor não paga contas. E você sabe muito bem disso. Quanto você quer para sair da vida dele? Marina ficou chocada. Como ousa? Nesse momento, Eduardo entrou na sala. Ele havia ouvido tudo. Beatriz, saia da minha casa. Agora. Beatriz se virou para ele. Eduardo, você enlouqueceu? Essa mulher é uma oportunista. Essa mulher tem nome. E você não tem o direito de vir aqui e desrespeitá-la. Beatriz olhou para o irmão, incrédula. Você está realmente disposto a jogar tudo fora por ela? Sim, Eduardo respondeu, sem hesitar. E se você não consegue aceitar isso, então não precisa voltar aqui. Beatriz saiu batendo a porta. Marina estava tremendo. Eduardo a abraçou. Desculpe, minha família é complicada. Talvez eles tenham razão, Marina sussurrou. Talvez isso seja loucura. Ou talvez seja a única coisa certa que já fiz na vida, ele respondeu. E naquela noite, enquanto a cidade de São Paulo brilhava através das janelas da mansão, Marina e Eduardo se entregaram um ao outro pela primeira vez. Foi intenso, emocional, e selou uma união que ambos sabiam seria testada muitas vezes ainda. Mas naquele momento, nada mais importava. Só eles.
Só aquele amor improvável que havia nascido de um banho proibido e se transformado em algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. 2 meses se passaram desde que Marina e Eduardo assumiram publicamente seu relacionamento. A vida na mansão havia tomado novos contornos. Marina não era mais a empregada, era a companheira. Eduardo insistiu que ela contratasse alguém para ajudar com a limpeza, mas Marina resistiu. Ela não se sentia confortável sendo servida, não quando ainda se via como aquela menina de Itaquera que limpava casas para sobreviver. Mas aos poucos, ela foi se permitindo ocupar outros espaços naquela casa. Jantava à mesa com Eduardo todos os dias, dormia ao lado dele, tinha voz nas decisões. Mas nem tudo eram flores. A família de Eduardo havia se afastado completamente. Beatriz não voltou a pisar na casa. A mãe, Dona Eleonora, uma senhora elegante e tradicional, telefonava para Eduardo eventualmente, mas sempre terminava a conversa com um comentário ácido sobre as escolhas dele. E o pai, que já era distante, tornou-se praticamente inexistente. Marina sentia o peso daquilo sobre Eduardo. Ela o via tenso, preocupado, mesmo quando tentava esconder. E a culpa a consumia. Será que ela estava destruindo a família dele? Será que ele se arrependeria um dia de ter escolhido ficar com ela? Foi em uma manhã de março, enquanto preparava o café, que Marina sentiu uma náusea súbita. Ela correu para o banheiro e vomitou. Quando voltou para a cozinha, estava pálida. Eduardo a olhou preocupado. "Você está bem?" ele perguntou, levantando-se e indo até ela. "Acho que foi algo que comi ontem", ela respondeu, tentando disfarçar. Mas a náusea voltou nos dias seguintes, e com ela veio a suspeita. Marina comprou um teste de farmácia e fez escondida, em um momento em que Eduardo estava no trabalho. Quando o resultado apareceu, ela sentiu o mundo girar. 2 linhas. Positivo. Ela estava grávida. Marina se sentou no chão do banheiro com o teste na mão e chorou. Não sabia se era de medo, de felicidade, de pânico. Talvez fosse tudo junto. Como ela diria isso para Eduardo? Como ele reagiria? E a família dele? Isso só pioraria tudo. Ela escondeu o teste e passou os próximos dias tentando encontrar coragem para contar. Mas o medo a paralisava, e Eduardo começou a notar que algo estava errado. Ela estava distante, quieta, diferente. Uma noite, ele a confrontou. "Marina, o que está acontecendo? Você está me evitando." "Não estou evitando", ela mentiu. "Está sim." Ele segurou as mãos dela. "Você pode me contar. O que quer que seja." Marina sentiu as lágrimas queimarem. "Eu estou grávida." Ela soltou, sem conseguir segurar mais. Eduardo ficou imóvel por um momento. "Grávida", ele repetiu, como se precisasse confirmar que havia entendido direito. Marina assentiu com a voz embargada. "Eu sei que não era o momento. Eu sei que complica tudo. Se você quiser que eu vá embora, eu entendo." Mas antes que ela pudesse continuar, Eduardo a puxou para um abraço apertado. "Ir embora? Você enlouqueceu?" Ele se afastou para olhar para ela, e havia lágrimas em seus olhos também. "Marina, você está carregando nosso filho." "Nosso filho? Você não está bravo?" Ela perguntou incrédula. "Bravo?" Ele riu, emocionado. "Eu estou feliz. Mais feliz do que estive em anos. Eu sempre quis ser pai, Marina. Sempre. Mas meu casamento era vazio. Minha ex-mulher não queria filhos, e eu achei que esse sonho tinha morrido. Mas agora ele está se realizando. Com você, a mulher que eu amo." Marina chorou nos braços dele, dessa vez de alívio e felicidade. Ele a queria. Queria o bebê. Queria aquela família. "Vamos fazer isso juntos", ele prometeu. "Eu vou estar ao seu lado em cada passo. Vou ser o melhor pai que esse bebê pode ter." E ele cumpriu. Nos dias seguintes, Eduardo se tornou ainda mais atencioso. Acompanhava Marina nas consultas médicas, comprava livros sobre gravidez, já estava planejando o quarto do bebê. E quando descobriram que era uma menina, ele chorou de emoção. "Vamos chamá-la de Sofia", ele disse. "Nome de sabedoria. Porque ela vai mudar nossas vidas de formas que nem imaginamos ainda." Marina concordou, encantada com a dedicação dele.
Mas nem tudo era perfeito. A notícia da gravidez chegou aos ouvidos da família de Eduardo, e a reação foi pior do que Marina imaginava. Dona Eleonora marcou um jantar. Era uma convocação, não um convite. Eduardo tentou recusar, mas a mãe foi firme. Ou ele ia, ou ela iria até a casa dele. E Eduardo não queria que ela humilhasse Marina em seu próprio lar. O jantar foi marcado para um sábado. Marina passou o dia inteiro nervosa. Ela escolheu um vestido simples, mas elegante. Prendeu o cabelo em um coque. Tentou parecer confiante, mas por dentro estava apavorada. A casa da família Almeida ficava em um bairro nobre da Zona Sul. Era uma construção antiga, mas imponente. Quando entraram, a mãe de Eduardo os recebeu com uma expressão fria. Beatriz estava lá também, ao lado do marido, um homem tão arrogante quanto ela. Sentem-se, Dona Eleonora disse, indicando a mesa já posta. O jantar começou em silêncio constrangedor. Ninguém falava, exceto comentários superficiais sobre a comida. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Então, Marina, ela começou com um sorriso falso. Entendo que você está esperando um bebê. Que conveniente. Marina sentiu o sangue ferver, mas se manteve calma. Não foi planejado, mas estamos felizes. Tenho certeza que estão, Beatriz respondeu sarcástica. Especialmente você. Deve ser reconfortante saber que está garantida financeiramente agora. Beatriz, chega. Eduardo interveio com a voz dura. Não, deixa, Marina disse, erguendo a mão. Ela se virou para Beatriz. Você acha que eu engravidei de propósito? Que dei um golpe? Pois deixa eu te contar uma coisa. Eu não preciso do dinheiro do Eduardo. Eu sempre me virei sozinha. Sempre trabalhei duro. E continuo trabalhando. A diferença é que agora eu também sou amada. E isso vocês não conseguem aceitar. Amor? Dona Eleonora soltou uma risada amarga. Minha querida, você é muito jovem para entender o que é amor de verdade. Isso que você tem com meu filho é paixão. E paixão passa. Então, o que a senhora sugere? Marina perguntou desafiadora. Que eu vá embora. Que tire o bebê da vida do Eduardo. Talvez seja o melhor, Beatriz comentou. Eduardo bateu a mão na mesa, levantando-se. Basta, ele gritou. Vocês ultrapassaram todos os limites. Marina é a mulher que eu amo. E Sofia é minha filha, minha família. Se vocês não conseguem aceitar isso, então o problema é de vocês, não nosso. Dona Eleonora se levantou também. Eduardo, você está jogando sua reputação, sua vida por uma. Não termine essa frase, ele a cortou com a voz gelada. Porque se terminar você vai se arrepender. Houve um silêncio tenso. O marido de Beatriz olhava para o prato constrangido. Beatriz estava com o rosto vermelho de raiva, e Dona Eleonora parecia chocada com a reação do filho. Foi Marina quem falou com a voz firme. Dona Eleonora, eu entendo que a senhora não me aprove. Entendo que a senhora acha que eu não sou boa o suficiente para o seu filho. Mas eu não estou aqui para pedir aprovação. Eu estou aqui porque Eduardo quis que eu viesse. E porque essa criança, ela colocou a mão na barriga. É neta da senhora. E ela merece conhecer a família do pai dela. Mas se vocês não quiserem fazer parte da vida dela, nós vamos entender. E vamos seguir em frente. Ela se levantou, e Eduardo fez o mesmo. Eles saíram daquela casa sem olhar para trás. No carro, Marina chorou. Não de tristeza, mas de esgotamento emocional. Desculpe, ela disse. Eu não devia ter falado daquele jeito. Você foi perfeita, Eduardo respondeu, segurando a mão dela. Corajosa, digna, tudo o que eles não foram. E se eles nunca aceitarem? Então vamos construir nossa própria família. Você, eu e Sofia. E isso vai ser suficiente. Mas no fundo, Marina sabia que Eduardo estava sofrendo com o afastamento da família, e isso a machucava mais do que qualquer insulto que ela pudesse receber. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Dona Eleonora apareceu na mansão. Estava sozinha, sem Beatriz, sem o ar superior de sempre. Ela parecia frágil. Marina, posso falar com você? Ela pediu. Marina hesitou, mas acenou que sim. Elas se sentaram na sala. Dona Eleonora suspirou fundo. Eu vim pedir desculpas pelo jantar, pelas coisas que disse. Eu estava errada. Marina ficou surpresa. Errada?
Sim. A senhora mais velha limpou os olhos. Eu sempre quis o melhor para o Eduardo. Sempre tentei protegê-lo. E quando ele se divorciou, eu achei que ele tinha fracassado. Mas eu estava errada. O fracasso foi o casamento que eu e o pai dele impusemos a ele. Não ele. Marina não sabia o que dizer. Dona Eleonora continuou. E quando você apareceu, eu fiquei com medo. Medo de que ele se machucasse de novo. Mas eu vi a forma como ele olha para você. E é diferente. É real. Ele nunca olhou para a ex-esposa daquele jeito. Ela segurou a mão de Marina. Você é boa para ele. E eu estava errada em julgá-la. Desculpe. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Obrigada por dizer isso. Eu gostaria de fazer parte da vida de vocês. E da vida da Sofia, se vocês me permitirem. Marina assentiu. Claro que sim. Quando Eduardo chegou em casa e viu a mãe lá, ficou tenso. Mas quando Marina explicou, ele abraçou a mãe. E pela primeira vez em meses, Dona Eleonora chorou nos braços do filho. A reconciliação foi lenta, mas real. Beatriz ainda era resistente, mas até ela começou a ceder quando Sofia nasceu. Porque é impossível resistir a um bebê. E assim, em meio a lágrimas, conflitos e superações, a família improvisada de Marina e Eduardo começou a se formar. Não era perfeita, mas era real, e era deles. A gravidez de Marina foi tranquila, mas os últimos meses foram de expectativa intensa. Eduardo não saía do lado dela. Preparou o quarto de Sofia com todo cuidado, pintando as paredes de um tom suave de rosa e enchendo o espaço com bichos de pelúcia e livros infantis. Ele lia para a barriga de Marina todas as noites, histórias sobre princesas corajosas e aventuras fantásticas, e Marina o observava apaixonada, sabendo que ele seria um pai maravilhoso. Dona Eleonora também se tornou uma presença constante. Ela ajudava Marina com as compras para o bebê, dava conselhos sobre maternidade e, aos poucos, construía uma relação verdadeira com a nora. Beatriz ainda era fria, mas aparecia de vez em quando trazendo presentes para a sobrinha que estava para nascer. Foi em uma noite de junho, enquanto assistiam a um filme, que Marina sentiu a primeira contração. Ela apertou a mão de Eduardo, respirando fundo. Acho que está na hora, ela disse. Eduardo entrou em pânico. Ele correu para pegar a mala que estava pronta há semanas, tropeçou na própria perna, deixou cair as chaves do carro 2 vezes. Marina ria, mesmo com a dor. Ver aquele homem sempre tão controlado, em total desespero, era ao mesmo tempo engraçante e reconfortante. No hospital, Eduardo não largou a mão dela nem por um segundo. Ele enxugava o suor da testa dela, sussurrava palavras de incentivo, chorava junto com ela a cada contração. E quando Sofia finalmente nasceu, com um choro forte e saudável, Eduardo cortou o cordão umbilical com as mãos tremendo de emoção. Ela é perfeita, ele sussurrou, segurando a filha pela primeira vez. Ela é o nosso milagre. Marina o observava, exausta mas feliz, sabendo que tinha feito a escolha certa. Aquele homem que um dia foi apenas seu patrão, agora era o amor da sua vida. E juntos, eles tinham criado algo lindo. Os primeiros meses com Sofia foram intensos. Noites sem dormir, fraldas, mamadas a cada 2 horas. Mas Eduardo estava ali para tudo. Ele trocava fraldas, embalava Sofia quando ela chorava, acordava no meio da madrugada para ajudar Marina. E nos finais de semana, Dona Eleonora aparecia para dar uma folga ao casal. Foi em um desses finais de semana, quando Sofia estava com 3 meses, que Eduardo planejou algo especial. Ele pediu para a mãe ficar com a bebê e disse a Marina que queria mostrar algo para ela. Intrigada, Marina subiu com ele até a suíte principal, o mesmo lugar onde tudo havia começado. Quando ela entrou no banheiro, Marina arregalou os olhos. O chão estava coberto de pétalas de rosas. Velas perfumadas iluminavam o ambiente, e no centro, uma pequena caixa de veludo. Eduardo, o que é isso? Ela perguntou com a voz embargada. Ele se ajoelhou pegando a caixa. Marina, tudo começou aqui, neste banheiro. Naquele dia em que você tomou um banho e eu cheguei mais cedo. E eu pensei que seria só mais um dia comum. Mas foi o dia que mudou minha vida. Porque eu te vi. De verdade. E desde então,
Cada dia ao seu lado tem sido uma bênção. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado. Marina, você quer se casar comigo? Quer construir uma vida comigo, oficialmente, para sempre? Marina chorou, rindo ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou. Foi um momento mágico, carregado de emoção e significado. Porque tudo tinha começado ali. E agora tudo estava sendo selado ali. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Foi uma cerimônia íntima, na capela de um sítio nos arredores de São Paulo. Apenas familiares próximos e alguns amigos. Sofia foi a daminha, carregada por Dona Eleonora até o altar. Beatriz estava lá e até trouxe um presente. Hugo, o amigo de Eduardo, que havia sido tão grosseiro no início, pediu desculpas publicamente a Marina e se ofereceu para ser padrinho. Quando Marina entrou na capela, de vestido branco simples, mas elegante, Eduardo não conseguiu conter as lágrimas. E quando trocaram as alianças, ele sussurrou: "Obrigado por me ensinar o que é amor de verdade." A festa foi animada, cheia de música, dança e risadas. A mãe de Marina, Dona Célia, chorou o tempo todo, emocionada por ver a filha tão feliz. O irmão, Marcelo, fez um discurso engraçado, contando histórias da infância de Marina que a deixaram vermelha de vergonha. E Dona Eleonora brindou ao novo casal, dizendo que estava orgulhosa do filho por ter escolhido com o coração. Parecia que, finalmente, depois de tanta luta, Marina e Eduardo tinham encontrado sua paz. Mas a vida raramente é tão simples assim. 3 meses após o casamento, um homem apareceu na porta da mansão. Ele era alto, com barba por fazer e roupas surradas. Quando Marina abriu a porta, ela congelou. "Rafael?" Ela sussurrou, incrédula. Era o ex-namorado dela. O homem que ela havia amado anos atrás, antes de virar empregada doméstica. O homem que a deixou quando ela mais precisou. "Oi, Marina," ele disse, com um sorriso envergonhado. "Faz tempo. O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, ainda chocada. Eu ouvi dizer que você se casou com um cara rico." Ele olhou para a mansão. "Parece que você se deu bem." Marina sentiu a raiva subir. "Você tem coragem de vir aqui depois de anos e insinuar que eu dei um golpe?" "Não foi isso que eu quis dizer." Ele suspirou. "Olha, Marina, eu errei com você. Errei feio. E eu queria pedir desculpas. E talvez conversar sobre a gente." "A gente? Não existe mais a gente, Rafael. Você me abandonou quando eu estava no pior momento da minha vida. E agora que eu estou feliz, você aparece?" Nesse momento, Eduardo chegou. Ele viu o homem na porta. E a expressão de Marina. "Algo está errado?" ele perguntou, ficando ao lado da esposa. Rafael olhou para Eduardo e depois para Marina. "Esse é seu marido?" "Sim," Marina respondeu, entrelaçando os dedos com os de Eduardo. "Eduardo, esse é Rafael." "Meu passado." Eduardo entendeu imediatamente. "Acho melhor você ir embora," ele disse para Rafael, com firmeza, mas sem agressividade. "Eu só queria conversar com ela," Rafael insistiu. "E ela já deixou claro que não quer," Eduardo respondeu. "Respeite isso." Rafael olhou para Marina uma última vez. "Você mudou, Marina." "Sim, mudei," ela respondeu. "Eu cresci. Aprendi a me valorizar. E encontrei alguém que me valoriza também. Algo que você nunca fez." Rafael baixou a cabeça e foi embora. Quando a porta se fechou, Marina sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo a segurou. "Quem era ele?" ele perguntou gentilmente. "Alguém que eu amei há muito tempo. Alguém que me machucou." Marina olhou para Eduardo. "Mas ele não importa mais. Você é o meu presente. E meu futuro." Eduardo a beijou. "E eu vou fazer de tudo para ser digno disso todos os dias." O aparecimento de Rafael mexeu com Marina nos dias seguintes. Não porque ela ainda tivesse sentimentos por ele, mas porque trouxe à tona memórias dolorosas. Ela lembrou dos dias difíceis, da humilhação, da solidão, e percebeu o quanto havia crescido desde então. Uma noite, ela estava na varanda com Sofia no colo quando Eduardo se sentou ao lado dela. "Você está bem?" ele perguntou. "Estou." Ela olhou para a filha.
Eu estava pensando em como a vida é engraçada. Há um ano, eu era uma empregada doméstica invisível, sem futuro, sem esperança. E hoje, sou esposa, mãe, tenho uma família. Tudo por causa de um banho. Eduardo riu. Um banho que mudou tudo. Você se arrepende? Marina perguntou, virando-se para ele. De ter me escolhido, de ter enfrentado sua família, de ter construído essa vida comigo? Eduardo segurou o rosto dela. Nunca, nem por um segundo. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você e Sofia. Vocês são meu mundo. Eles se beijaram, enquanto Sofia dormia tranquila nos braços da mãe. E naquele momento, Marina soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não era na mansão, não era no luxo. Era nos braços daquele homem, ao lado daquela família, construindo uma vida baseada em amor, respeito e cumplicidade. Os anos se passaram. Sofia cresceu, se tornou uma menina inteligente e carinhosa. Beatriz se aproximou e virou tia coruja. Dona Eleonora se tornou a avó mais dedicada que Sofia poderia ter. E Marina e Eduardo envelheceram juntos, sempre de mãos dadas, sempre um ao lado do outro. Houve dias difíceis, discussões, momentos de dúvida, mas o amor sempre prevaleceu. Porque o que eles tinham era real, era profundo, era para sempre. E tudo começou com um banho. Um simples banho que transformou duas vidas e provou que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados, que as barreiras sociais podem ser derrubadas quando há coragem e que, às vezes, os maiores milagres começam com os menores gestos. Marina nunca mais se sentiu invisível, Eduardo nunca mais se sentiu vazio, e Sofia cresceu em um lar cheio de amor, sabendo que sua existência foi a maior prova de que o amor verdadeiro sempre vence. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Eduardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e coragem, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias que falam sobre transformação, família e a força do amor verdadeiro. Te esperamos no próximo episódio, onde uma nova história vai te emocionar e fazer você refletir sobre os caminhos inesperados da vida.